Trabalho de conclusão de curso, licenciatura em Letras. Tema escolhido: Alfabetização versus compreensão leitora, um estudo sobre leitura mecânica. Orientador: Norberto Almeida de Andrade. Olá, eu me chamo Ana Letícia Macquinte Fonseca, sou estudante do curso de licenciatura em Letras da Univesp pelo Polo Areias. Olá, meu nome é Beatriz Iba Ximenes, sou do Polo de Arandu, da Univesp. Olá, o meu nome é Camila Moreira Pereira, sou estudante do curso de Letras da Univesp e o meu polo é o Céu Rosa da China. Olá, meu nome é Cristina Hara Baltazar, eu sou estudante do curso de licenciatura em Letras da Univesp do Polo de Cosmópolis. Olá, me chamo Gabriel Margini Gomes de Carvalho, sou estudante de licenciatura em Letras no Polo Unicel Guilherme Dupas, Freguesia do Ó. Olá, meu nome é Isilda Ramos Riquena Soares, faço licenciatura em Letras pela Univesp do Polo de Itapiratiba, São Paulo. Olá, meu nome é Marina da Silva Martins, eu sou estudante de Letras da Univesp, sou do Polo Céu Jambeiro. Olá, meu nome é Maiara Lopes da Silva Rocha, sou estudante do curso de Licenciatura de Letras da Univesp, no Polo Céu Vila do Sol. O ensino da leitura e da escrita configura-se como um dos principais desafios da educação contemporânea, especialmente nos anos iniciais da escolarização. Compreender a leitura como uma prática social implica reconhecê-la para algo além da simples decodificação de códigos linguísticos, entendendo-a como um processo de construção de sentidos, mediado pelas experiências e interações do leitor. Apesar dos avanços teóricos, observa-se que em muitos contextos escolares ainda predominam práticas pedagógicas que privilegiam a leitura mecânica. Tal cenário evidencia a necessidade de refletir sobre os modos como a leitura tem sido ensinada e sobre os impactos dessas práticas no desenvolvimento da competência leitora dos estudantes. Neste sentido, torna-se relevante investigar de que maneira abordagens centradas na decodificação influenciam a capacidade dos alunos de construir sentidos a partir dos textos. A relevância social desta pesquisa está associada à compreensão de que a leitura é a condição essencial para o exercício da cidadania, para o acesso ao conhecimento e para a participação crítica na sociedade, visto que, em um contexto marcado pela diversidade de discursos e pela complexidade das informações, formar leitores capazes de interpretar, analisar e posicionar-se diante dos textos constitui um dos principais desafios da educação básica. Este estudo contribui para as discussões desenvolvidas nas áreas da linguística e da educação, especialmente no que se refere à relação entre alfabetização, letramento e ensino da leitura. Ao problematizar a predominância de práticas voltadas à decodificação, a pesquisa busca colaborar para a construção de perspectivas pedagógicas que favoreçam a formação de leitores autônomos e críticos. Diante desse cenário, a pesquisa orienta-se pela seguinte questão: de que maneira práticas de alfabetização centradas na decodificação influenciam a compreensão leitora dos estudantes? Como objetivo principal desse trabalho, ele se propõe a analisar a relação entre alfabetização e compreensão leitora, considerando os impactos da leitura mecânica no desenvolvimento da interpretação textual. Para alcançar este propósito, foram definidos os seguintes objetivos específicos: compreender como os estudantes constroem hipóteses sobre o sistema de escrita durante o processo de aprendizagem, identificar de modo as práticas pedagógicas podem contribuir para o desenvolvimento da leitura para além da decodificação, investigar a leitura como prática social de construção de sentidos no contexto escolar, examinar como o ensino da leitura pode favorecer o desenvolvimento de uma postura crítica diante dos textos e analisar a presença da leitura mecânica nas práticas escolares e seus possíveis impactos na compreensão leitora. Este estudo está delimitado na análise teórica da relação entre alfabetização e compreensão leitora no contexto educacional, com foco nas práticas pedagógicas que priorizam a decodificação em detrimento da construção de sentidos.
A pesquisa foi desenvolvida por meio de revisão bibliográfica fundamentada em estudos da área da linguística e da educação, que abordam o processo de alfabetização e o desenvolvimento da compreensão leitora. A escolha do tema justifica-se pela centralidade da leitura na formação intelectual, social e cultural dos indivíduos, bem como pela necessidade de aprofundar as reflexões acerca das práticas de ensino desenvolvidas no processo da alfabetização. Considerando que a escola desempenha um papel fundamental na formação de leitores, torna-se imprescindível na analisar criticamente as abordagens pedagógicas adotadas, de modo a contribuir para a construção de práticas que promovam não apenas a decodificação do sistema de escrita, mas, sobretudo, a compreensão e a produção de sentidos. Vamos falar sobre a alfabetização, conceitos e limites. A alfabetização é sintetizada ao domínio técnico da leitura e da escrita. Entretanto, compreendê-la requer um aprofundamento para além da decodificação. Faz-se imprescindível discutir de que maneira a alfabetização institui como um direito fundamental e um marco decisivo na inserção e formação social do sujeito. Em face disso, Soares 2011 afirma que o processo de alfabetização condiz à compreensão e expressão de significados, ou seja, ela não se reduz apenas para saber ler e escrever, mas à façanha de compreender o mundo, de realizar sua leitura construindo sentidos. Essa afirmação demonstra que o aprendizado do sistema de escrita, a alfabetização, deve ocorrer simultaneamente ao uso social desse sistema, o letramento, sendo indissociáveis dentro desse processo de apropriação. No campo da alfabetização, baseado no ensino, se traduz na intencionalidade do professor, que apresenta as relações entre os sons e as letras, as convenções da escrita e o funcionamento do sistema alfabético. A complexidade arraigada no processo de alfabetização faz com que o indivíduo esteja imerso em sistematizações de ideias, de conceitos e normas, e essa vivência passa pela adaptação de uma nova realidade. Entender a alfabetização como prática social significa ir além do simples ato de decodificar letras e números, situando a aprendizagem dentro das dinâmicas vivas na sociedade. Em suma, mapear os conceitos e os limites que envolvem a alfabetização evidencia que as práticas de ensino de leitura e escrita devem superar a mera transmissão de um código abstrato. Logo, a superação dessas fronteiras requer métodos educativos que integrem a empatia, a sensibilidade, a intencionalidade do ensino e a efetividade da aprendizagem. Dessa forma, delimitar o alcance e as concepções da alfabetização idealiza um caminho para reflexões mais profundas sobre a praxis pedagógica. Dando continuidade na fundamentação teórica, o capítulo 2.2 traz o estudo sobre leitura mecânica, decodificação sem compreensão. Muitas vezes, as práticas pedagógicas focam excessivamente na codificação, que é a escrita, e na decodificação, na leitura, tratando o letramento como um processo puramente técnico e repetitivo. A decodificação é definida como um gesto mecânico de decifrar sinais. É o pareamento entre fonema e grafema, sem a necessária carga semântica. E já a compreensão, ou seja, a cognição, é um processo complexo de atribuição de sentidos. Isabel Solé, em sua obra Estratégias de Leitura, de 1998, diz que ler é interagir com o texto e confirmar ou rejeitar hipóteses sobre o significado. Alguns fatores da não compreensão são a falta de conhecimento prévio, o foco na velocidade, o vocabulário restrito e o método tradicional, que são aquelas atividades que pedem apenas a localização de informações explícitas no texto, o famoso copia e cola. Tudo isso leva a uma incapacidade em analisar, refletir, interpretar, realizar uma leitura significativa. Frank Smith, em sua obra Compreendendo a Leitura, uma análise psicolinguística da leitura e do aprender a ler, explica que a leitura não deve se limitar à decodificação de símbolos gráficos, mas construir um processo de atribuição de sentidos. Portanto, a decodificação sem compreensão ocorre quando o leitor utiliza a rota fonológica do som, sem acessar a rota lexical do significado,
e isso resulta em uma leitura fluida aos ouvidos, mas vazia para a mente, impedindo o desenvolvimento do pensamento crítico. Dando continuidade à fundamentação teórica, nesse módulo falaremos da compreensão leitora e construção de sentidos. A compreensão leitora ultrapassa a simples decodificação de símbolos gráficos, constituindo-se fundamentalmente como um processo cognitivo, linguístico e sociocultural. Segundo Freire, aprender a ler é, antes de tudo, aprender a ler o mundo, compreendendo o contexto, não em uma manipulação mecânica de palavras, mas sim em uma relação dinâmica que vincula linguagem e realidade. Isto é, a leitura não é o ato de extrair passivamente uma mensagem do papel, mas participar efetivamente da construção de sentidos. Segundo Costa, ao lermos, construímos um sentido ao texto, que mistura o que foi herdado das vivências de leitura e de outros textos que assimilamos e tornamos integrantes de nossa subjetividade. Portanto, não há interpretação pessoal, ela é sempre a soma dos sentidos que circulam socialmente e a contribuição pessoal de um determinado leitor. Segundo Marcucci, a leitura se dá como um jogo, como um avanço de predições, recuos para correção, não se faz linearmente, progride em pequenos blocos ou fatias e não produz compreensões definitivas. Isso quer dizer que a leitura é um processo dinâmico. O sentido daquilo que é lido nunca é fechado à compreensão, é fluida e pode modificar a depender do repertório, das vivências e ao momento individual de cada leitor. Metodologia. Quanto à metodologia, este trabalho se caracteriza como uma pesquisa qualitativa de caráter estritamente biográfico. Isso significa que nossa investigação foi feita a partir de registros já disponíveis, livros, artigos científicos, teses e revistas da área da educação e linguística, classificação e objetivos. A pesquisa é exploratória e descritiva. Exploratória porque buscamos mais familiaridade com o problema da leitura mecânica nos anos iniciais, e descritiva porque detalhamos as características desse fenômeno, como ele se manifesta na escola e quais relações tem com as práticas de alfabetização centradas na decodificação. Como foi feita a coleta? A busca por materiais começou no primeiro semestre de 2026. Primeiro consultamos livros e revistas sobre alfabetização, letramento e compreensão leitora. Depois investigamos artigos científicos no Google Acadêmico, na Cielo e no portal CAPES, sites governamentais e universitários. Também serviram para complementar a pesquisa. Todo esse levantamento durou 3 meses, entre fevereiro e abril de 2026. Instrumentos e análise. Como instrumento de organização, usamos fichamentos, registramos as obras, fizemos resumos e separamos as citações mais importantes. Com os dados em mãos, fizemos a leitura exploratória, selecionamos os trechos pertinentes, descartamos o que não dialogava com os nossos objetivos. O foco foi sempre em discutir o ensino da língua à luz, da diferença entre decodificar e compreender para atuar socialmente. Essa metodologia bibliográfica nos permitiu construir a base teórica para analisar os impactos da leitura mecânica na formação de leitores críticos. Olá! Dando continuidade à metodologia adotada nesta pesquisa, a análise e discussão dos dados evidenciaram que a alfabetização, quando restrita ao ensino do código linguístico, produz um distanciamento bem significativo entre o ato de ler e a real compreensão do texto. A partir das contribuições de Freire e Soares, observa-se que a escola, historicamente, priorizou a conversão entre o grafema e o fonema, deixando de lado a função social da escrita, colocando o estudante em uma posição bem mais passiva.
Neste contexto, destaca-se a chamada leitura mecânica. Ela ocorre quando o aluno ele lê com fluência, com entonação adequada, mas não consegue construir sentido algum a partir desse texto. Segundo os autores Smith e Goldman, essa prática compromete o desenvolvimento do pensamento crítico, pois reduz a leitura simples a uma reprodução de sons, mascarando as dificuldades da interpretação. Um exemplo disso é quando um aluno ele lê um texto perfeitamente, mas ele não consegue explicar as intenções dos personagens ou mensagem da história. Ele limita-se apenas a respostas superficiais. Em contraponto, a teoria da língua escrita demonstra que a criança ela é ativa no processo de aprendizagem. Ela formula hipóteses sobre escritas antes mesmo da alfabetização formal. Assim, quando o ensino ele limita-se à repetição, ele interrompe esse processo. E isso dificulta com que as crianças tenham a utilização de estratégias importantes como a antecipação e a inferência. Diante disto, torna-se essencial repensar as práticas de alfabetização, articulando a decodificação ao letramento. Nesse sentido, o professor ele deve assumir uma postura mediadora, incentivando o aluno a interpretar, questionar e dialogar com diferentes textos, promovendo aos leitores uma forma crítica e consciente. Chegamos às considerações finais do nosso trabalho. Destaco que a nossa pesquisa teve como propósito central analisar os impactos de um ensino focado na leitura mecânica. Ao longo dos estudos, confirmamos que o simples domínio da tecnologia escrita, ou seja, a habilidade motora e gráfica de decodificar as letras e sílabas, não garante que os estudantes saibam interpretar um texto. Notamos que as práticas pedagógicas centradas exclusivamente na repetição influenciam de forma limitante a formação do leitor. Quando a escola prioriza metodologias mecanicistas, ela acaba mascarando falhas graves de interpretação. Formamos indivíduos que sabem verbalizar as palavras perfeitamente em voz alta e que enfrentam sérias dificuldades para compreender os enunciados e para ler o mundo, como nos ensina Paulo Freire. Por isso, a principal conclusão do nosso trabalho é que a alfabetização e o letramento devem obrigatoriamente caminhar juntos desde os anos iniciais. A sala de aula precisa se consolidar como um espaço que o docente atua como um mediador reflexivo. É preciso oferecer textos reais e desafiar as crianças a formular hipóteses e construir sentido. Como desdobramento da nossa pesquisa, ressaltamos a urgência de superar o ensino tradicional. Sugerimos a adoção de sequências didáticas multimodais e ferramentas da cultura digital. Essas vivências investigativas são essenciais para romper a barreira da leitura mecânica, inserindo o aluno em percursos de multiletramentos que promovem a inferência e o pensamento crítico desde os primeiros contatos com a escrita. Muito obrigada.